Bora lá, tamo junto, professor Igor aqui com vocês. Que alegria, sempre mandando um papo aí para ajudar na sua construção como ser humano, como profissional, para você encontrar a sua vocação profissional, ser assertivo, né, nas suas decisões. Estou aqui, né, com um professor finíssimo, professor Ricardo, também conhecido como Rick. O Rick comenta, o Rick é psicólogo, é professor, lida com a moçada. E o nosso objetivo no Movimento Next é justamente ajudar os jovens a hackear a vida, meter o crazy de uma forma positiva, pensar de uma forma diferente, para se encontrar aí realmente algo que faça sentido para você, evoluir. Dentro dessa questão de evoluir, a gente está muito hoje numa vibe, né, que as pessoas andam em dúvida, né, sobre que profissão seguir. O pessoal hoje em dia está muito indeciso, quanto aos seus caminhos, né, que caminho eu vou trilhar. E nessa história de decisão, de tomar decisão, quando nós lidamos com um jovem, é um pouquinho mais complexo, porque esse jovem está inserido numa família, num contexto social, tem aí um grupo de amigos. E quando a gente não consegue se encontrar, e por consequência não consegue encontrar nossa vocação profissional, não consegue arranjar um trampo, isso gera uma frustração. O que eu observo hoje, Ricardo? Que os jovens, eles andam muito ansiosos, né? E vários que conversam comigo, já foram mais de 20 mil alunos, né, se sentem muito frustrados porque eles não conseguem, de alguma forma, ter uma autoconfiança, uma estima, trabalhar a autoestima em si próprio para conseguir tomar as decisões. E muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, profissional, a gente tem que lidar com as expectativas da família. E essas expectativas, às vezes, elas são muito altas. É comum eu ouvir o pessoal falar: cara, a minha família tá me metendo louco, tá me pressionando, quer que eu faça a escolha perfeita. Ricardo, você que entende a psique do ser humano, que lida aí com jovens, eu te pergunto, como a gente pode fazer para lidar com expectativas de terceiros, de outras pessoas? Por que a gente cria expectativa tão alta? Por que hoje a galerinha, cara, se sente frustrada? Bom, primeiro que a gente pensar em frustramento, a gente está pensando em algo de decisão que não deu certo. A pessoa se sente frustrada. É frustramento que fala? O frustramento da pessoa. Gente, não é frustração. Frustração. Vocês me corrigem, né? O professor Ricardo, firmíssimo, criou aí um termo novo: frustramento. Tá amarrado. Então, quando a gente pensa nisso, vamos falar da frustração. Quando a gente pensa nessa frustração toda, a gente pensa em decisões que deram errados. Então, qual que é o medo gerado pela ansiedade? Por exemplo, minha família quer que eu siga a profissão X e eu quero seguir a profissão Y. Se eu seguir a profissão Y, que é a profissão que eu quero, e der errado, eu vou estar frustrando a mim mesmo e frustrando a minha família. Então, isso gera um incômodo muito grande na pessoa. Para o adolescente lidar com isso, ele tem que estar muito ciente da escolha dele e tem que ser muito honesto com a família dele. Sentar com o pai, com a mãe e falar: olha, eu sei que vocês esperam que eu seja médico, engenheiro, eletricista, musicista, o que for, mas eu gostaria de ser psicólogo, eu gostaria de ser um profissional da área de estética, eu gostaria de ser isso, aquilo, outro. Então, essa sinceridade e esse apoio vem da conversa. Muitas pessoas têm medo de conversar com os pais, muitos adolescentes, porque acham que o pai não vai apoiar ou que ele está tomando a decisão errada. Então, ele tem que resolver isso dentro dele primeiro. Será que é o que eu realmente quero? Estou firme dessa decisão, eu realmente quero ser X, então eu vou ter que falar para os meus pais: eu quero ser X, não quero ser Y, e aí eu vou ter que ter uma conversa que nem sempre vai ser agradável, porque o pai teve todo um planejamento para o filho, mas os pais também têm que entender que a vida do filho não é a vida deles, então não adianta eles jogarem a profissão dos sonhos deles para o filho. Então a profissão dos sonhos do filho é a do filho, a deles é deles. Vou dar um exemplo. Na minha família, quando eu fui pegar minha primeira formação, que era psicólogo, minha família, como ela tem alguns engenheiros, ela falou pra mim: é loucura, você tá na área
porque eu fiz eletricista de manutenção no Senai, então vai para a área de engenharia. Meu tio era eletricista, meu pai era eletricista, meu outro tio era eletricista e um tio meu é engenheiro, então aproveita que a família já tem essa proteção. Já tem tradição. Já tem essa tradição. E eu falei, não quero. E minha família, mas por que você não quer? Minha família, dou graças a Deus que eu tô numa família que é bem aberta. Aí eu falei, olha, eu não me sinto tão à vontade lidando com números, fazendo desenhos. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de entender problemas, eu gosto de procurar soluções. Então eu acho que, para mim, faz mais sentido ir para a área de psicologia. Tive que justificar isso para todos os mandantes da família, né? Todo mundo que... Mas o pessoal entender de boa? No começo, não. No começo, faz o seguinte, coloca a psicologia como segunda opção, faz um pouquinho de engenharia e depois você muda se você quiser. E eu peguei e falei, não, a decisão é minha. É que eu sempre fui muito firme, né? Eu falei, não, a decisão é minha. Então, mas a grande questão hoje, cara, é assim, né? Todo mundo, aliás, eu não vou dizer todo mundo, né? Mas... A gente tem um botãozinho aqui da Senhorita Vini. A moeda, a gente tá difícil pra todo mundo, né, amigo? Porque tá caindo. O que acontece? Hoje em dia, eu converso muito com os jovens, cara, é que os caras querem ajudar a família, financeiramente falando, quer atender aí, essas expectativas para não deixar o familiar, o pai, mãe, quem for, triste. Mas como que a gente faz? Como que o jovem faz? Porque infelizmente hoje não é todo mundo que tem uma comunicação aberta em casa. Hoje eu vejo que alguns pais já têm uma visão muito topzera do tipo, olha, o que você, meu filho ou minha filha, escolher, glórias, vai pra cima, é a tua vida, eu quero que você fique feliz. Mas muitas vezes, alguns responsáveis acreditam que o jovem, por ser ainda imaturo, por não conhecer a vida, por não ter levado já umas pancadas, alguns responsáveis acreditam que, às vezes, um sonho que o jovem tenha é uma ilusão, é uma coisa assim, isso é coisa da juventude. Não, eu vou direcionar o meu filho ou minha filha para realmente ser aquilo, porque eu sei o que vai ser o melhor para ele. E eu acho que a problemática disso é que o jovem não quer enfrentar, às vezes, essa opinião contrária. E aí eu te pergunto, como que um jovem que está dentro de uma família que não abre espaço para uma comunicação mais tranquila, como ele cria um diálogo, Ricardo, no sentido de trabalhar essa conscientização, fazer com que a família como um todo, unida, tenha aí as expectativas da família alinhadas às expectativas do jovem. Bom, primeiro, quando a gente fala em expectativa, cada um tem a sua. Não tem como alinhar a expectativa da família com a expectativa do jovem. Por quê? Expectativa é baseada em ilusões. Então, eu espero que algo aconteça por 1001 hipóteses que eu criei na minha cabeça. Nesse sentido, quando é difícil para se comunicar com a família... Eu gosto do Ricardo, que já vai no girar. Expectativa, cada um tem a sua, e ponto. Mas é verdade. Eu falo muito pela minha família. Eu vivi esse momento também. Quando eu decidi ser psicólogo, aí depois decidi ser professor de inglês no segundo momento, eu enfrentei muito preconceito. Só que o que me ajudou, e fica uma dica para vocês, jovens, a independência. Por quê? Eu mostrei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia fazer de tudo para chegar à minha independência. Que talvez se eu fizesse o que eles queriam, que era seguir para engenharia, eu não seria feliz. Os nossos pais, eles querem o nosso melhor. Tá? Então, vocês têm que tentar ter um argumento muito preciso com os pais. Não é tipo, eu quero ser youtuber porque o meu sonho é ser youtuber. Se você faz pro seu pai vai falar, todo mundo é youtuber. E aí, qual que é o seu diferencial? Eu gostei muito da conversa que eu tive com os meus pais, que eu mostrei para eles qual era o meu diferencial. Porque eu era ótimo em matemática. Eles queriam que eu fosse engenheiro por causa disso. Lidar com número e tal, ignorância dos meus pais, porque nem não lida com tanto número assim. E eu mostrei para meus pais, eu sou bom em matemática, mas eu sou bom também em outras coisas. Só que a matemática não me deixa feliz. Essas outras coisas me deixam feliz. Só que é uma conversa difícil. Não adianta a gente querer florear ou romantizar. Não vai ser fácil. Como você disse, meu pai tem uma expectativa, minha mãe tem outra expectativa e eles querem que eu siga aquela ilusão que eles criaram. Só que a ilusão que eles criaram vem de um filho que
eles criaram também, que nem sempre sou eu. Então, na cabeça deles, o filho deles era puramente matemático. E eu mostrei para minha mãe e pro meu pai, não, existe um outro Ricardo, existe uma outra face. Mas você mostrou isso de que forma? Tipo, você mostrou aí pros seus pais, né, nessa busca aí de fazer valer, né, a sua decisão, você mostrou, provou aí por A mais B, as suas habilidades, capacidades, que era uma outra coisa, mais ou menos isso? Eu mostrei, assim, na época eu não escrevo mais, mas na época eu escrevia bastante. Então eu mostrei para meu pai, para minha mãe, meu caderno de anotações, as coisas, porque eu sempre estudei muito essa parte de filosofia, essa parte mais humana das coisas que eu sempre gostei. Então eu mostrava para eles, mostrei minhas habilidades com lidar com pessoas, mostrei que era uma coisa que eu gostava muito, que era minha vibe, que cálculo para mim era entediante, cálculo para mim era fácil na época, porque eu estudava muito matemática, eu gostava muito de matemática mesmo. Não sei porque eu fui para psicologia, mas foi a decisão certa. Era, sabe aquela duvidazinha, qual que eu vou? E baseado num professor meu que falou assim para mim, Ricardo, você é bom em algo, mas isso que você é bom te deixa feliz? Porque você é bom em outras coisas também. Você tem que procurar o que você é bom e o que te faz feliz. E mediante, quando eu achei isso, eu falei, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de solucionar problemas. Tanto é que meus amigos iam na minha casa, Ricardo, eu preciso conversar com você. E eu, conversar comigo, eu sabia que era problema. Então eles iam conversar, você já fazia às vezes de psicólogo sem ainda ser, né? Eu era ouvinte dos meus amigos. E desabafava e falava, e meus amigos, mas você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô certo? Eu falei, gente, minha opinião importa, a vida é sua. Segue sua vida. E sim, você tá errado, porque você fez besteira e tal. Você não acha que eu vou passar uma na sua cabeça. Eu sempre fui bem assim. E conversando com meu pai, com minha mãe, meu pai e minha mãe vendo essa interação que eu tinha com as outras pessoas, eles viram que eu tinha um outro lado. Porque como eu era muito introspectivo, eu era muito reservado, meu pai e minha mãe achavam que eu não ia conseguir lidar com pessoas. E todo mundo sempre falava pro meu pai e pra minha mãe, eles não viam isso, né, mas meus professores sempre falavam, o Ricardo é muito comunicativo, o Ricardo é muito prestativo, quando alguém precisa de ajuda, o Ricardo ajuda, o Ricardo vai lá, o Ricardo faz. E aí minha mãe viu que o que eu me mostrava em casa, que era uma pessoa mais reservada, nem sempre era o que eu era na rua, porque cada momento a gente se comporta de um jeito. E ela pegou... Pra cada cenário um personagem, né? Cada cenário é um Ricardo diferente, um personagem diferente. E ela pegou e me deu uma chance. Só que essa chance veio com uma promessa. Né? Eu vou me formar sem pegar nenhuma DP ou sem fazer nada e eu vou arrumar um emprego por enquanto eu estivesse na faculdade. Então, eu alinhei uma independência minha, mas a ajuda a consciência da decisão que eu tomei. Você falou do esquema de faculdade, né? Várias vezes o jovem ele acredita que necessariamente, né, ele precisa escolher a profissão dele, tendo como base aí um curso universitário, porque esses dias até numa live que nós fizemos, né, um aluno falou assim, olha, o meu pai e minha mãe não fez faculdade, mas eles estão querendo que eu faça uma faculdade, eu não sei ainda o que eu quero fazer, né, não sei ainda minha vocação profissional, e pelo jeito eu vou ter que escolher aí a minha profissão em cima dos cursos que as faculdades oferecem. Será que a faculdade, escolher aí a profissão, tendo como base, Ricardo, os cursos que a maioria das faculdades oferecem, é uma boa alternativa para o jovem? Cara, nesse primeiro momento, eu acho que não. Porque quando eu fui escolher minha faculdade, eu já tinha um curso anterior de auxiliar de RH. Eu não lembro o nome do curso agora, mas era voltado no RH. Me ajudou a ter uma visão do psicólogo no RH, curso de eletricista, que me ajudou a ter uma noção, tinha até projeto no meu curso, a ter uma noção do que é engenheiro. É claro, quando eu falo ter uma noção, é 1% do que a pessoa faz, né? Olha, eu virei psicólogo com curso de RH. Não. Então, esses cursos te ajudam a te dar uma noção, te ajudam a te preparar para você fazer uma escolha mais assertiva. O meu primo, ele fez curso de inglês, design e fez um outro curso e virou professor de educação física, porque ele também fazia escolinha de futebol. Ele percebeu que nesse meio do design, nesse meio de línguas, ele não se encaixava, mas ele gostava de futebol, ele fazia escolinha de futebol e aí ele virou professor de educação física. Então isso ajuda muito a pessoa já se definindo as atividades que elas fazem, essas atividades extracurriculares para adolescente eu acho muito importante. Então, mas vamos lá, vamos ver se faz sentido para você. Eu imagino assim, cara, é importante a qualificação do jovem, quanto mais cedo você conseguir se qualificar, buscar ter algumas habilidades, né, fenomenal, sensacional,
mas muitas vezes o jovem ele vai fazer uns cursos aí por aí sem encontrar a vocação profissional para chegar à conclusão que o que ele aprendeu ele não vai usar porque não é a vibe dele, né? E com isso acaba gerando até uma certa frustração porque tipo foi tempo, foi dinheiro, enfim. Tem alguns cursos, né? Vamos ver se vai fazer sentido para você. Que eles podem ser usados como desenvolvimento pessoal e servem como base para qualquer tipo de profissional. Eu, por exemplo, há 1000 anos atrás, eu fiz um curso básico de teatro, etc e tal. Isso me ajudou muito, né? Porque hoje a gente sabe que o profissional, independente da área, ele precisa saber se comunicar, lidar com pessoas. Hoje, muitos jovens perdem até a oportunidade de trabalho porque são muito tímidos, inibidos demais, não conseguem se conectar. Então, algumas habilidades elas são importantes para qualquer tipo de profissional. Mas o jovem, quando ele vai decidir um curso, vai decidir fazer um curso para descobrir a vocação profissional e quem sabe lá na frente fazer uma faculdade, não é importante também que ele já tenha uma autoanálise para definir os cursos adequados também, ou tipo, não, o que vale é vai fazendo os cursos aí e depois se encontra. Não, a autoanálise ela é muito importante, tanto é que nós temos que ter essa autoanálise sempre, em todos os momentos da vida, não é só quando a gente é jovem. Porque depois que a gente está formado, a gente precisa de uma autoanálise também para começar a nossa carreira. Porque uma profissão gera várias carreiras também, nós temos inúmeras oportunidades. É muito importante nesse momento essa orientação. Vou dar um exemplo, na minha época não tinha tanta orientação assim. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia a gente tem mais meios de comunicação, a gente tem mais oportunidades para se lapidar. Como você disse, tem habilidades que são neutras, comunicação. Todo mundo tem que ser um bom comunicador hoje em dia, principalmente porque a gente tem internet, Insta, tem Twitter, e qualquer coisa que a gente posta ou fala pode voltar contra nós mesmos. Então tem alguns cursos que eu considero neutros e muito importantes. O inglês, por exemplo, né? Sim. O inglês hoje, se você quer se destacar como um profissional, independente de qualquer coisa, e até por satisfação própria também, né? De, quem sabe poder viajar e ir para o país e tal, o inglês é algo primordial. Né? Eu quero ser da área de tecnologia, administrativa, saúde, o que for. A gente sabe que é um diferencial. O que eu acho importante nessa construção do jovem aí para encontrar o que ele quer ser realmente como profissional é buscar sim uma qualificação, essas qualificações neutras, adquirir habilidades, algumas capacidades, por exemplo, de comunicação. Aí nós podemos entrar em oratória, em liderança, em relacionamento interpessoal, que são coisas que você vai usar independente da profissão. Mas é legal para o jovem também, antes de você entrar em qualquer curso, já ter uma preocupação em fazer essa autoanálise e conversar também com a família. E muitas vezes, o pai, a mãe, o responsável que está assistindo a gente, muitas vezes a família, ela sabe da importância da qualificação, o pai, a mãe, o responsável quer investir na formação do filho, da filha, mas às vezes acaba colocando esse jovem para fazer um curso que não se conecta com ele. E muitas vezes o pai fica nervoso com o filho, com a filha, porque fala, puxa vida, já te matriculei numa porrada de curso, você começa, mas nunca termina. Então fica até uma dica aí para os pais, antes às vezes de já matricular o jovem em algum curso muito específico, é legal conversar, começar essa conversa com vocação profissional, avaliar qual é o viés aí, o direcionamento que esse jovem quer seguir. Mas independente disso, porque é uma construção encontrar a vocação profissional, tem método para isso, ferramenta, sim, colocar o filho ou a filha para se qualificar, mas em qualificações, em cursos de habilidades que ele vai usar em qualquer tipo de profissão. E aí vem uma questão também,
nessa construção aí de conversar com a família, de se qualificar, de encontrar a vocação profissional, muitas vezes o jovem ele fala assim, ok, acho interessante, né, a profissão que a minha família quer que eu siga, etc e tal, tem alguns pontos que eu gosto nela, e aí para não entrar em choque com a minha família, eu vou ser isso, né, eu vou ser um determinado profissional. Eu te pergunto, qual que é o problema, cara, às vezes de alguém, do jovem, por não querer entrar num diálogo, numa conversa um pouco mais aprofundada com a família, ele acaba desistindo, vamos colocar assim, aceitando, tentando ver o lado bom aí, da profissão que alguém escolheu para ele. E você tem que tomar cuidado, porque quando alguém escolhe a profissão para você, não é essa pessoa que vai trabalhar, e sim você que vai trabalhar, mas aí entra essa questão de não entrar em conflito, ver o lado positivo da profissão, às vezes que a família, um amigo quer que você seja, e ele vai para esse lado, mas qual que é o problema disso, qual que é o impacto disso para o jovem, quando ele se deixa influenciar por alguém ou um grupo de pessoas, e acaba desistindo ele mesmo de fazer essa construção. Quando a gente fala de seguir expectativas dos outros, vai causar frustração, porque não são as minhas expectativas, não é a minha realidade, é o outro que está me analisando com o olhar dele. Ninguém se conhece melhor do que você mesmo. Não adianta minha mãe achar que ela me conhece, meu pai achar que ela me conhece, eles não me conhecem 100%. A única pessoa que está a todo momento comigo mesmo sou eu. Ninguém me conhece 100%, nem meu melhor amigo, nem namorado, namorada, ninguém, tá? Mãe, pai, ninguém. A gente tem uma noção do que a gente se apresenta, mas não é assim que funciona. O problema de você seguir uma profissão que outra pessoa escolheu para você, uma carreira, uma vocação que outra pessoa escolheu para você, é que você está carregando os sentimentos dela e as expectativas dela. Isso a longo prazo, se não der certo, vai gerar um efeito bola de neve. Você está fugindo de algo e isso vai te perseguir. Tá? Isso vai te perseguir e vai te deixar mal. É por isso que nós temos muitos profissionais que escolhem trabalhar por dinheiro. Mas meu pai é advogado, eu vou ser advogado, e esse cara nunca dá certo como advogado. Por quê? Era o pai dele que tinha essas habilidades, era o pai dele que tinha essas características, ele foi seguir uma sombra e não chegou à luz, né? Não saiu dessa sombra, virou a sombra do pai. Então ele tem até um legado que foi o pai que construiu, mas ele nunca vai se destacar, porque não é ele. O profissional que se destaca é o profissional que é autêntico. Você segue youtubers, você segue influencers que são autênticos, não influencers que são cópias. Nós temos muitos influencers que são cópias, e eles não se destacam igual influencers que não são cópias. E a cópia nunca é igual ao original. Nunca é igual ao original. Eu falava muito isso quando eu treinava professores de inglês. Não adianta vocês tentarem dar aula igual a minha. Pega a essência da minha aula, pega a essência da metodologia e faz do seu jeito. Porque só existe um Ricardo no mundo. Tá? Não existe outro. Você não vai conseguir brincar com o aluno do jeito que eu brinco. É a mesma coisa se eu entrasse na sua aula e tentasse brincar com seus alunos do jeito que você brincava. Não dá certo. Eu lembro em uma questão, uma professora tentou fazer a mesma brincadeira que eu faço com os meus alunos, e os alunos falaram, você não é Ricardo. Ninguém tá nem aí pra você. O aluno falou desse jeito pra ela, eu falei, gente, tomou de graça. Quer dizer, a pessoa tem que ser autêntica. Ela tem que ser autêntica. Se você não tem essa autenticidade, se você não é o que você planejou ser, tem muitas consequências. Você sempre vai ficar na sombra dos outros, aí você vai ficar sempre na sombra da sua família, e isso gera frustração. E aí eu te pergunto, que técnica ou ferramenta o jovem ele pode utilizar para verificar se ele está seguindo realmente o sonho dele, ou o sonho de terceiros, ou está sendo influenciado? Técnicas nós temos várias. Ferramentas eu posso usar para verificar se é o meu sonho ou o sonho dos meus pais. Ferramentas nós temos uma excelente, chama BTN30. Ótimo, recomendo a todos. Recomendo a todos. BTN30, Be the Next. Seja o próximo em 30 dias. Porque quando a gente fala em ferramenta, nós temos um conjunto de ferramentas que aqui eu posso até citar, mas no BTN30 a gente detalha, né? Ferramentas, turma, entenda-se também como atividades, ações, exercícios, práticas que você pode realizar, você aí, que vão te ajudar na realidade a observar se a decisão de qual profissão seguir
ela está sendo realmente sua ou essa decisão está sendo impactada por terceiros, por outras pessoas. E aí quando você observa isso, pera lá, eu estou na realidade tomando essa decisão, eu estou sendo impactado, influenciado por terceiros, mas não é a real que eu quero para mim. É óbvio que, às vezes, quando você faz algumas atividades de autoconhecimento, autoanálise, enfim, você pode chegar à conclusão que aquela profissão que alguém quer que você seja, ou sugerir que você seja, às vezes é a mesma profissão que é a dos teus sonhos, mas isso tem que ser validado por você. Até falo muito para os meus alunos, olha, quando você encontrar aí a sua vocação profissional, tenta buscar um estágio numa empresa, tenta buscar um estágio naquela área que você quer atuar, mesmo que você não for ganhar nada, mas tenta fazer um estágio para realmente você validar no dia a dia. É a mesma história. Um ex-aluno meu, o pai queria que ele seguisse a tradição lá de continuar a empresa, os negócios da família. Enfim, eu falei, cara, passa uma semana lá com seu pai na empresa, sabe? É o sonho dele, legal, pode ser o seu sonho também, bacana. Então ele quer que você continue a empresa da família, passa lá uma semana, de boaça. Vê como que é o dia a dia, como que é a relação com os funcionários, como que funciona aí as tarefas, do dia a dia. Ele fez isso, para no final da história, chegar à conclusão que ele não queria ficar preso naquele escritório, naquele ambiente, enfim, que o pai tinha uma forma de trabalhar que ele basicamente não queria replicar, não queria fazer da mesma forma, só que veja, hoje em dia, cara, o que acaba acontecendo? A gente observa muito até nas redes sociais, nesses reality shows, olha essa pronúncia, esses reality shows, que quando algo nos contradiz, isto é, quando alguém não pensa igual a mim, ou eu me isolo, ou eu enfrento de uma forma violenta, ou nas redes sociais agora, acontece muito, eu cancelo a pessoa. Não gostei, tchau. E às vezes até com um pouquinho de ódio. Existe uma forma de se trabalhar uma comunicação que a gente às vezes pensa assim, cara, eu penso de um jeito, a outra pessoa pensa de outro jeito, eu quero realizar os meus projetos de vida, mas a outra pessoa não vai me ouvir. Se eu for realmente fazer ser ouvido pela outra pessoa, eu já vou ter que ir no giraia, porque aqui em casa, o barato é louco, etc e tal. Então, se eu for realmente trabalhar aí, um alinhamento na comunicação, infelizmente, tem gente pensando nisso, vai ter que ser de uma forma que vai causar aí um certo conflito. Existe alguma forma de se trabalhar uma comunicação não violenta? Porque a gente acha assim, meu pai e minha mãe não me ouvem, eu já estou chegando no giraia. Ou do outro lado, meu filho ou minha filha não me ouve, eu já vou chegar no giraia. Tem como trabalhar uma comunicação não violenta? Nós temos uma comunicação mais assertiva, que quando a gente pensa uma comunicação mais violenta, a gente está pensando em alterar o nosso humor, deixar a gente reagir ao que a outra pessoa está falando. Então a gente está reagindo, a gente não está agindo. Uma pessoa que usa uma comunicação mais assertiva, ela age, não reage. Pensa no presidente. O Obama, por exemplo, quando alguém afronta o Obama numa pergunta, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele não reage, ele pensa na resposta e age, responde da melhor maneira possível. Pensa no presidente nosso, às vezes ele reage, ele não age. Qual que é o problema? Se eu falei que uma coisa que você discorda e você reage, você me ataca. Se você age, você pensa sobre isso, reflete e consegue me dar um contra-argumento. Quando a gente está fazendo uma comunicação com os pais, muitas vezes a gente está reagindo em vez de agir. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, os pais eles vão ter uma força maior dentro da casa e isso vai virar um efeito que a gente chama de efeito bola de neve. Então um vai começar a gritar mais que o outro, um vai se exaltar mais que o outro e no final vai sair uma briga em vez de sair uma comunicação. A comunicação ela é muito complexa e muito delicada. Porque eu tenho que entender, comunicar é falar e ouvir, não é só
falar. Ao mesmo tempo que eu tô falando com você, você tem o direito de falar e eu tenho que estar realmente ouvindo. Mas eu não tenho que estar ouvindo para te responder, eu tenho que estar ouvindo para te entender. Muitas pessoas escutam para responder, não para entender. É aquela famosa 7 pedras na mão. Então a pessoa já vem com 7 pedras, deixa as pedras de lado, tenta ficar com o coração aberto, tenta conduzir a conversa da melhor forma possível e você tem que entender que as pessoas têm humor. Às vezes naquele dia, naquele momento não é momento de conversar. Só que aí, o que acaba acontecendo com o professor Ricardo? Muitas vezes, o jovem não sabe como iniciar uma comunicação não violenta, o pai, a mãe, o responsável também não sabe como iniciar, e aí o cara já entra numa também, que hoje infelizmente tem uma galerinha que tá naquela vibe do deixa a vida me levar, a vida leva eu. E acaba falando assim, se eles querem que eu seja isso, eu serei isso. Não é um bom caminho. E aí, muitas vezes, esse jovem vive naquela vibe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente sabe que não é um bom caminho. E tem outros que ainda falam assim, pô, mas eu sou muito jovem para pensar nisso, deixa a coisa rolar. E também não é bacana, porque quanto mais cedo você encontra a sua vocação, mais cedo você começa a se preparar, a buscar cursos que estejam alinhados aí à sua vocação, topzera. Agora, fala pra galerinha aí, tipo assim, 2, 3 passos para reunir aí a família. Vamos imaginar, olha isso daqui, tá? Você tá preocupado aí com como atender as expectativas aí profissionais suas, alinhadas com a da família, dos amigos, dos parentes, etc e tal. Quer conversar, quer trocar uma ideia, não sabe como começar. Cara, o que eu faço para trocar um papo reto aí com a minha família, para que eu entenda o lado deles, eles entendam o meu também. Que passos que eu posso colocar em prática hoje? Today, hoje, para chamar a galerinha aí e mandar um papo reto. Rick, fala com a gente. Eu acho que o primeiro passo é você se preparar, você pensar e planejar seu discurso. Então, você conhece seu pai, você já conhece sua mãe, sua família, você pensar possíveis perguntas e respostas. Então, você se prepara. É igual fazer um seminário para a escola. Você vai, faz um roteirinho, o que eu vou falar, o que eu acho que eu vou ouvir e vamos. Esse roteiro é só para você ensaiar o que você vai falar. Não ache que seus pais vão reagir daquele jeito, porque o mundo é uma caixinha de surpresa. A gente acha que a gente vai falar A e ouve B, às vezes a gente fala A e ouve C. Tá? Então, se prepara primeiro, esteja um discurso claro na sua cabeça. Olha, eu vou falar isso pro meu pai, assim, assim, assim. Não de um jeito desrespeitoso, falar que eu respeito a decisão dele, que eu até pesquisei que para ser a profissão que ele queria que eu fosse, mas eu vi que nas minhas habilidades, mostro as habilidades do pai, XYZ, eu não me enquadro muito bem nessa profissão, me enquadro nessa. Beleza. Aí você se prepara para isso, chama seus pais para conversarem e toma cuidado para você não se irritar durante a conversa. Então, todo momento que você estiver conversando, evita o ataque. Você também não vai estar só se defendendo, mas evita o ataque. Escuta seu pai, realmente escute a opinião dele. Esteja aberto para essa conversa. Se prepare antes, porque você vai precisar mostrar para o seu pai, provar por A mais B o porquê da sua escolha, mas não ataque, não fala a vida é minha. Porque se o pai, quando escuta essa frase, o pai já fica no giraia. Tipo, a vida não é sua. Se você está pedindo a minha opinião, a vida é nossa. Trata como um relacionamento. Poxa, eu sou seu filho. Seu pai te criou por N, sei lá, você tem 15, 20 anos de idade, seu pai te criou por 15, 20 anos, ou sua família, você tem que ter delicadeza do jeito que você vai falar. Porque é a mesma coisa se você tivesse um filho e ele do nada falasse uma coisa que vai totalmente contra tudo que você ensinou a ele. Então você tem que pisar em ovos nesse momento para mostrar para eles que você não está contra a família, mas sim que você tem mais opções e você se conhecendo melhor que eles, de um jeito tranquilo, não acha que essa opção que ele escolheu vai fazer você se sentir
realmente pleno ou realmente realizado, mas você viu que tem a opção X, Y, Z, que é mais a sua vibe, que vai fazer você se sentir realizado. Eu acho que se você seguir esses 2 passos, planejar a conversa antes e não atacar os pais durante a conversa, já é meio caminho andado. E se meus pais discordarem de mim, falarem que vai ser assim, ponto. Vai replanejando essa conversa para outro dia. Foi que eu disse, sente o momento da sua família, vê quando é a melhor maneira de falar, a melhor maneira de se expressar, mostra que você está realmente interessado nisso, com alguns pequenos atos, vai devagar. A grande questão é, no momento que você vai aí buscar se conectar com a sua família também se conectar com você, para que juntos aí num projeto de família vocês encontrem aí a sua vocação profissional, é trabalhar a comunicação não violenta, como o professor Ricardo falou, sabe? É você fazer esse ensaio, tá aberto também às opiniões das outras pessoas, mas sem deixar os teus sonhos de lado. Sabe, uma construção conjunta, e eu tenho certeza que no momento que a família está reunida, se todo mundo entrar numa vibe de um papo reto, aonde você escuta aí os seus familiares, eles escutam você, no final, o resultado é que aquelas pessoas que nos amam querem que a gente seja feliz. A gente tem que ser feliz na nossa vida pessoal e também profissional. Óbvio, não esquecendo que na caminhada vão ter tropeços, vão ter momentos bons e ruins, mas bora encontrar aquilo que te deixa feliz. É isso, professor Ricardo? Sim. Que alegria! Movimento Binex aqui com você, ajudando você a dar um play na sua vida, encontrar sua vocação profissional e ir para uma nova fase. Segue a gente nas redes sociais, se inscreva aí no canal. Professor Ricardo e professor Igor, que alegria!